Em toda a história, a gente tem um personagem principal. Em geral, ele carrega algumas características que se repetem independente da história, independente do enredo, independente de qualquer coisa. Então a gente vê um personagem que é corajoso, ele é destemido, ele normalmente sacrifica tudo da vida dele para salvar os outros, porque ele é essa pessoa, ele é um mártir talvez. E esse personagem, ele sempre é acompanhado por um personagem secundário, que pode ou não ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, e essa pessoa, ela faz de tudo para ajudar esse personagem principal, e muitas vezes esse personagem secundário, ele é a alma da série. Então, o personagem principal, ele é importante, ele tem o enredo, ele carrega a história, mas é o personagem secundário que traz o interesse das pessoas, porque normalmente ele é mais carismático e ele é mais gostável do que o personagem principal. Sejam bem-vindos a mais um Ali aqui, eu sou a Alice e hoje o tema vai ser personagens secundários. Como eu já falei, eles são muito importantes para a história, eles são muito importantes para o enredo e eles têm algumas características que também se repetem, assim como a dos personagens principais. Eu escolhi alguns de algumas séries que eu gosto muito. Os personagens nas séries, eles acabam tendo um desenvolvimento maior, porque a gente tem mais episódios e a gente tem um estilo que deixa a gente não focar só no personagem principal. A gente consegue contar a história de outros personagens e aí que entram esses personagens secundários que são muito fortes. Falando de adaptações de quadrinhos, a gente tem o Fog, de Demolidor, da Netflix. Ele é interpretado pelo Elden Henson, e eu acho que esse ator, ele trouxe muito pra esse personagem, porque ele transformou ele num personagem muito carismático, muito fofo, que a gente quer ser amigo e a gente quer gostar dele, a gente quer que tudo dê certo porque ele é muito legal. Então o Fog, ele é o melhor amigo do Matt Murdock, que é o Demolidor. O Demolidor, ele é um super-herói cego, né? E ele é um advogado durante o dia. Eles se conheceram na faculdade e eles são melhores amigos desde então. E quando eles se formam, eles resolvem abrir uma firma de advocacia, que é a Nelson Murdock. O Fog, ele não sabe que o Matt é o Demolidor. Ele sempre acaba dando informações que são importantes para aquilo que o Demolidor tá vendo naquele dia ou aquilo que ele tá indo atrás. E aí, no 10º episódio da primeira temporada, ele descobre que o melhor amigo dele é o Demolidor, é o demônio de Hell's Kitchen. Tudo no mundo dele acaba se desfazendo, porque o melhor amigo dele mentiu pra ele durante vários anos e ele se sente traído e ele demora a conseguir processar isso. E eu acho que isso é um crescimento importante pro personagem também. Na segunda temporada, depois que ele superou isso e eles conseguiram voltar a ser amigos, ele se desaponta com o Matt de novo por questões do Demolidor e eles acabam brigando, só que dessa vez o Fog consegue superar isso sozinho, e ele segue o seu caminho sozinho e ele se torna um personagem mais independente. E esse é um crescimento muito legal de se ver para um personagem como ele. O que eu espero da terceira temporada é que ele consiga voltar à amizade com o Matt e ele consiga equilibrar essa coisa do Matt ser o Demolidor e lidar com isso para ajudar, porque ele é muito importante para a construção do Matt como personagem e do Demolidor também. Ainda falando de adaptações de quadrinhos, o nosso próximo personagem é o Ravi, do iZombie. Então, a iZombie é uma série que conta a história da Liv. Ela costumava ser uma estudante normal de medicina e ela vai participar de uma festa e ela acaba sendo arranhada por um zumbi e ela vira um zumbi. A partir disso, a vida dela desmorona e, ao invés de ser estudante de medicina, ela começa a trabalhar no necrotério do departamento de polícia. O chefe dela é o Ravi. O Ravi rapidamente se torna o melhor amigo dela, ela conta pra ele que ela é uma zumbi e ele aceita isso muito bem. Diferente do Fog, como eu tava falando. E além disso, ele se oferece para ajudar ela e achar uma cura para ela deixar de ser uma zumbi e poder viver a vida dela normalmente. O Ravi, ele é um personagem extremamente engraçado, ele é o alívio cômico da série em diversos momentos e ele sempre tem uma tirada boa, um comentário legal para fazer pra Liv ou para fazer em geral. Ele gosta muito do que ele faz e ele gosta muito de ajudar a Liv e ele nunca pediu nada em troca pra ela. A gente tem um momento muito importante dele como personagem que acontece na segunda temporada, em que ele descobre que o Major, que é o ex-noivo da Liv, ele é o Chaos Killer. Então ele é um cara que tava matando todos os zumbis e eles passaram a temporada inteira tentando descobrir quem era. Quando ele descobre que é o Major, ele precisa tomar uma decisão se ele vai ou não contar pra Liv, e ele decide que é melhor não contar pra ela, porque ela é uma pessoa que tem tendência a sempre fazer alguma coisa pra tentar ajudar os outros, mesmo que isso vá ser ruim pra ela mesma. Então ele sabe que ela vai se arriscar e ele não quer que isso aconteça, então ele protege ela dessa informação. O Ravi é esse tipo de amigo.
Outro momento importante que fala muito sobre o personagem é o fato de que ele sempre tem alguma referência pra fazer sobre filmes, livros, séries, coisas nerds em geral que ele gosta. Clive, what's George R.R. Martin up to right now? Not writing. Vocês conseguem entender a essência do personagem e como a gente consegue se relacionar com ele muito facilmente. Ainda no universo sobrenatural, a gente tem o Styles de Teen Wolf. Teen Wolf é uma série baseada num filme dos anos 80 e ele conta a história de um lobisomem que é adolescente. Então o nosso lobisomem, que é o personagem principal, é o Scott. O Scott é mordido por um lobisomem logo no primeiro episódio da série e ele precisa lidar com isso sendo um adolescente. O Styles é o melhor amigo dele e tá lá pra tudo o que ele precisa, e o Styles ele aceita essa informação muito facilmente e se empenha a ajudar o Scott a conviver com aquilo da forma mais natural possível. O Styles ele é muito engraçado e ele é muito irônico e sarcástico o tempo inteiro. E ele fez os fãs se apaixonarem por ele e pela série logo na primeira temporada. Então ele carrega a série com ele durante muito tempo, porque o Scott é um personagem legal, mas o Styles é muito melhor do que ele. Na terceira temporada ele acaba mudando um pouco, porque ele se torna o vilão da série, então ele tem que interpretar metade boazinha e metade ruim dele mesmo, e ele faz uma interpretação muito poderosa pra série, ele se destaca de uma forma muito forte, principalmente numa cena em que ele começa a puxar uns negócios da boca dele, que é tipo umas faixas, assim, fica arrancando o negócio da boca, e essas faixas se transformam na parte ruim e ele tem que interpretar as duas partes ao mesmo tempo. Não só por isso, ele foi chamado para fazer uma trilogia de filmes que se chama Maze Runner. Ele é o personagem principal nessa trilogia e ele é realmente um destaque. Quem faz o Styles é o Dylan O'Brien, ele é realmente muito foda. Alright, maybe there's like a window we could climb through, or some kind of handle that we can rip off with supernatural strength. How did I not think of that one? Saindo um pouco desse universo sobrenatural, a gente tem a Cristina Yang de Grey's Anatomy. Então, Grey's Anatomy é uma série médica, ela conta a história da Meredith, que é uma estudante de medicina, e conta os dramas da vida dela, no hospital e etc. E vocês provavelmente já ouviram falar da série, se vocês não assistiram, vocês já devem ter visto alguma coisa sobre. A Cristina Yang ela é interpretada pela Sandra Oh, e ela tá na série desde o primeiro episódio, e infelizmente ela saiu na 10ª temporada. A Cristina, diferente desses personagens que eu falei antes, ela é uma personagem secundária que é melhor do que a personagem principal em muitos aspectos. Então ela é mais inteligente, ela é mais dedicada no que ela faz, e ela é considerada a melhor aluna da classe e a se tornar a melhor médica. E é realmente isso que acontece. Enquanto a Meredith acaba aceitando uma vida de dona de casa e que equilibra tudo com o trabalho, a Cristina é extremamente focada no trabalho dela e nos objetivos dela e em conseguir o que ela quer. Outra coisa interessante é que ela se envolve com o Major Owen Hunt e ela tem um relacionamento amoroso com ele que é muito mais próximo da realidade do que o relacionamento da Meredith com o Derek. A Meredith e o Derek, eles são um conto de fadas, e a Cristina e o Owen, eles acabam sendo uma coisa muito mais real, porque eles têm muito mais drama, eles terminam e voltam, e tem crises e etc. Outro ponto importante da personagem é, depois que eles sofrem um acidente de avião no final da 8ª temporada, a Cristina é a personagem que menos perdeu coisas nesse acidente de avião. Então, alguns perderam parentes, uns perderam membros do corpo, e a Cristina, ela fisicamente não perdeu nada, mas mentalmente ela fica destruída e eles trabalham isso muito bem. Essa questão psicológica dela, como ela lida com isso e como isso afeta ela e a personalidade dela como a gente conhecia até então. Na 10ª temporada ela deixou a série. Eu acho que o final da personagem foi muito bom, ela não morreu, o que deixa os fãs com a ideia de que ela pode voltar em algum momento. Infelizmente foi muito triste a saída dela, mas eu acho que ela teve um arco que conseguiu fechar bem ela como personagem e a amizade dela com a Meredith. Ela ainda é uma personagem que faz muita falta nas outras temporadas que tiveram depois disso, principalmente quando a Meredith perde o Derek, porque faltou a Cristina lá pra ser a pessoa dela e consolar ela. Falando de uma série que é totalmente diferente dessas que eu falei até agora e de um personagem secundário que também não tem nada a ver com esses personagens que eu falei, eu vou falar do Jesse Pinkman de Breaking Bad. Breaking Bad, pra quem não sabe, é uma série sobre um professor de química, que é o Walter. Ele descobre que ele tem câncer e ele decide produzir metanfetamina pra poder pagar o seu tratamento de câncer, que é uma coisa que é muito cara. Ele acaba chantageando o Jesse, que é um ex-aluno de química dele, a ajudar ele, porque o Jesse tem uma ligação com drogas e com alguns traficantes, então é por isso que eles começam
essa amizade deles. O Jesse, ele é interpretado pelo Aaron Paul e ele dá um banho de interpretação na série inteira. Ele é um personagem que contrasta muito com o personagem principal, que é o Walter White. A questão é que eles nunca se tornam realmente melhores amigos, como esses outros personagens são, e eles têm alguns momentos de ódio, alguns momentos de amizade. Outra coisa interessante é a jornada deles, como ela é muito oposta. Então assim, o Walter, ele é uma pessoa que começa boazinha e ele termina o vilão da história. E o Jesse, ele é basicamente o oposto, porque ele começa sendo um delinquente e ele se transforma numa pessoa muito melhor depois de conhecer o Walter. Um dos momentos importantes do Jesse é quando o Walter assiste a namorada dele, a Jane, morrer de overdose e não faz nada. Mais tarde na série, o Jesse vai descobrir que isso aconteceu e que o Walter fez isso, e isso vai criar muitos conflitos entre eles. Mas essa situação em específico faz o Jesse entrar numa espiral de depressão e de autodestruição, que é muito importante para a construção do personagem. O que é diferente dele em relação aos outros personagens que eu já falei é que ele realmente não é amigo do Walter. Tem muitos momentos que ele odeia o Walter e que ele não queria que o Walter tivesse entrado na vida dele e que ele faz de tudo para acabar com o Walter, e no final ele acaba ajudando, alguns momentos porque ele é obrigado e porque ele é chantageado, e em alguns momentos porque ele fica com pena do Walter e do que o Walter se tornou. I watched Jane die. I was there. And I watched her die. Bom, gente, então esses são os meus personagens preferidos de algumas séries que eu gosto muito. Eu acho que todos eles são importantes pro enredo da série e todos eles têm os seus diferenciais do porquê eles são tão importantes e de como eles se relacionam com os personagens principais, que também é muito importante. Eu queria saber quais são os personagens secundários que vocês mais gostam, eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários, e se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, e é isso aí, galera. Um beijo!